botar aqui essa fera que já está conosco para bater um papo num dia muito importante, porque domingo vamos ter Vasco da Gama e Sport Clube do Recife. Eu vou perguntar a ele se ele lembra onde que ele estava no dia 16 de outubro de 2022. Meu querido capitão Anderson Conceição, capitão daquele time heróico, daquele time que, né, subiu ali na Bacia das Almas, na luta, mas conseguiu subir. A gente tem muito orgulho de vocês, porque vocês comeram ali o pão que o diabo amassou. O Vasco vinha de um ano que não conseguira subir. Em 2022, aquele time que foi inicialmente comandado pelo Zé Ricardo, depois pegou outros treinadores, passou apertos, chegava naquele dia 16 de outubro de 22 com a quarta colocação, com 55 pontos, e pegava o Sport Recife na quinta colocação com 52. Anderson, eu vou confessar a você, aquele dia ali eu não morri porque Papai do Céu não quis. Um dos jogos mais difíceis, com certeza, da sua vida esportiva. Um prazer tê-lo aqui, viu, Anderson? Primeiramente, boa noite, Flávio. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre o Vasco, estar batendo esse papo com vocês. E realmente aquele 16 de outubro ali ficou marcado aí na história do torcedor vascaíno. Realmente aquela batalha lá não foi fácil, não. Aquele pontinho lá foi sofrido. Foi duro, né, cara? E um ambiente muito hostil, né? Vocês tinham aí, o jogo do turno foi no Maracanã, foi 0-0 no Maracanã. Você não jogou, né? Não, você jogou. Quem não jogou foi o Quinteiros. Suspenso. Você estava suspenso, é exato. Foi. Você não jogou o jogo do turno. Quem jogou foi Quinteiros e Boza. Você Isso. não jogou aquele jogo, foi 0-0. Se eu não me engano, foi até estreia do Palácios, do Carlito Palácios. Ele começou fazendo aquele jogo e jogou muito bem, porque o Nenê não jogou aquele jogo. O Nenê não jogou aquele jogo também. Mas um ambiente muito hostil ali naquela ocasião, né, Anderson? Até porque o Sport também estava brigando pelo acesso, né? E a gente já sabia que ia ser uma batalha aquele jogo, 4 horas da tarde, a Ilha do Retiro lotada, sempre muito difícil jogar lá. E a gente foi preparado realmente para uma batalha. E como foi o jogo, né? As circunstâncias que acabou acontecendo durante a partida e como terminou o jogo. E realmente não foi um jogo muito fácil, não, mas que no final a gente acabou conquistando aquele ponto que foi muito importante para o nosso acesso. O time teve um desfalque, não tinha lateral direito. Miranda foi o lateral direito inicial. Thiago Rodrigues, Miranda, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê. Olha o meio-campo, hein? Que meio-campo bom, hein? Hoje, dois meninos brilhando lá fora. Ignaldo e Figueiredo. Entraram Peck, que foi importante no gol. Alex Teixeira, que foi muito importante no gol. Bom, o Raniel, nem se fala. Eric e Palácios jogaram aquela partida. O ápice foi o seguinte: o Sport fez um gol com 19 minutos, gol do Labandeira, e o Vasco saiu para cima e aos 42 minutos, um chute do Peck de fora da área, o Saulo largou a bola e o Alex Teixeira conseguiu ali sofrer o pênalti marcado à época pelo Rafael Claus. Como é que transcorreu o jogo no segundo tempo depois do gol do Sport, André? Porque o primeiro eu me lembro que foi bem, né, bem assim, segurando um lado do outro, mas bateu um pouco da aflição daquele jogo de pelo menos um ponto tirar. Teve uma hora que pensou assim, danou-se, não vai dar? Com certeza, até porque a gente sabia que era um confronto direto, né? Era um confronto de 6 pontos e a gente sabia que a gente ia ter que ir para cima, do Sport e a gente não podia perder aquele jogo, porque senão ia complicar a nossa vaga, né? A gente ia acabar perdendo a nossa vaga para o Sport. E aconteceu de o Alex sofrer esse pênalti, o Raniel ser gelado na cobrança e aí depois rola aquela confusão toda, a torcida invade o estádio, bate na bombeira e, enfim, vira uma confusão e a gente tem que correr pro vestiário para sair desse tumulto. Foi assim, ó, a staff do Vasco no dia também foi muito fera, sabe? Muito prestativa ali na hora, o Paulo Brax, o Cláudio, todo mundo que estava ali ajudando ali, mano, tava todo mundo ajudando a gente a sair, né, desse tumulto, dessa confusão, desse caos que acabou se tornando durante a partida, para que se voltasse a gente tá tranquilo
para terminar a partida, né? Porque ainda ia faltar ali, não sei, acho que era 5, 6 minutos para acabar o jogo. Então, assim, ia ter muito jogo ainda, o Sport ia vir para cima. A gente ia ter que estar muito concentrado nessa reta final. A gente sabia que um ponto ali era muito importante. Então, acabou tendo essa confusão aí, que no final aí acabou até ajudando a gente. Ô Anderson, dois momentos muito importantes. Eu quero perguntar como é que estava o coração. Na hora que o Klaus, porque ele foi peitudo, tá? Ele foi no VAR. O que é que vocês achavam na hora? Que ele ia dar ou que ele não ia dar o pênalti? Assim, dentro de campo foi muito pênalti. Foi muito claro, sabe, que o goleiro toca no Raniel. Acho que foi o goleiro que tocou no Raniel. Foi. Não, tocou no Teixeira. Alex. No Alex. Tocou no Alex Teixeira. Foi, então, assim, foi muito pênalti. Estava todo mundo muito consciente de que... E o Klaus bateu no peito e assumiu, né? O VAR ajudou a confirmar e ele bateu no peito. E graças a Deus ali, na hora do pênalti, o Raniel foi muito feliz na cobrança e acabou ajudando a gente a sair com esse um ponto aí que foi muito importante. E teve até no momento da confusão ali, que a gente vai todo mundo pro vestiário e fecha a porta, o pessoal tentando invadir o nosso vestiário para ver o que ia acontecer e o segurança protegendo. Cara, assim, foi um caos total esse jogo aí, torcedor invadiu. Mas, assim, o pessoal lá da nossa comissão, do staff, segurou a bronca lá legal pra gente também. Essas fotos aí são as fotos do pênalti e essa primeira imagem lá de trás é a imagem que provavelmente você tinha. Vocês sabiam que o Raniel era... Porque ele já tinha feito um gol de pênalti numa vitória sobre o Criciúma, lá em Criciúma. Também pressão, mas longe de ser essa pressão. E ele bateu muito bem. Quando ele pegou a bola, e aí, cara, como é que é? Ô, Raniel, pelo amor de Deus, como é que foi? Ele é gelado mesmo? Ele era gelado ou não? O Raniel é centroavante nato, né? Essa hora aí ele não pipoca, não. O Raniel sempre tem muita personalidade, principalmente nesses momentos. Ele nunca correu de nenhum momento decisivo. E ele também tem uma história, né? Porque ele é criado no Santa Cruz. Isso. Então, assim, ele é dali, a torcida vinha xingando ele o jogo inteiro e vinha, sim, e ele levando isso a partida inteira até que chega esse momento aí a bola cai no pé dele, para ele decidir fazer esse gol de pênalti. Aí ele tira a camisa, vai pro torcedor, aí vira esse tumulto todo. É bom que a gente contextualize aqui. Era um jogo de torcida única. Só tinha torcida do Sport. Então não tem como comemorar, não tem como. E você bem disse, ele passou o jogo todo, desde que entrou, xingado por ser do rival, origem do rival. E aí ele faz o gol, pula ali a placa de publicidade e vai comemorar e bota a mão assim. Na hora que ele fez assim, Anderson, você deve ter pensado, deu merda não? Foi assim? Pensei, não só eu, como todo mundo. Aí os meninos tentou grudar ele, botar a camisa nele de volta, mas aí já começou a torcida pular alambrado e bater no portão, inflamou o torcedor. Mas ele estava engasgado com esse lance aí da torcida ficar xingando ele e tudo mais. E eu estava no meio de campo, eu nem vi a cobrança de pênalti, cara. Eu tava ajoelhado e de costa pro pênalti, para não ver o lance. E aí, na hora que dá essa confusão toda, e vem todo mundo correndo para dentro do nosso vestiário, eu simplesmente também eu comecei a correr desesperado para sair dessa confusão também, que estava todo mundo vindo na direção, né? E aí acabou, foi muito feio, porque também teve agressão às pessoas, a bombeira também, que todo mundo viu. E não tinha condições da gente voltar pro jogo. Realmente estava um caos, sabe? Tava muito complicado. Deu medo, Anderson, nesse momento, quando você viu a precariedade ali do estádio, a galera invadindo, chegou a temer pela vida, pela sua vida ali? Com certeza, Flávio, porque você tá ali para jogar futebol e acaba tendo lance desse aí. E a torcida invade e você acaba tendo que ficar... você não sabe o que vai acontecer, né? A única coisa que você tem que fazer é se proteger, né? Correr para algum lugar, para dentro do vestiário. E foi isso que a gente no Vasco fez. E aí o segurança do Vasco também, o Betinho, na época o Luan, os outros seguranças, ajudou a gente bastante ali a nos proteger, né? Durante ali no vestiário. E o nosso staff também, na época o Paulo Brax, o pessoal da direção, o Cláudio, todo mundo protegendo ali o vestiário, e falou que o Vasco não ia voltar para dentro de campo porque não tinha segurança para terminar o jogo. E realmente não tinha, não. A torcida estava
o pessoal estava muito alterado nesse momento aí. E no final das contas, até foi a julgamento, um julgamento extremamente brando, na ótica de todo mundo. O Sport esteve lá interdição por alguns jogos, mas depois voltou. Sim, Enfim, como é a justiça. O Rols, o coitado do Rols, pegou punição. O Luiz Henrique, que era um menino também do pegou, Vasco, que jogou as cadeiras para cima, também pegou. O pegou. Raniel também pegou. O Raniel já está jogando lá na Tailândia, já está bem na vida dele, Aham. mas causou uma dúvida, porque o Vasco volta domingo lá e a gente fica sempre, né? Porque quando os times vêm jogar em São Januário, todo mundo fala. A gente ouviu ontem o técnico do Botafogo, David Ancelotti, dizer: não, ambiente muito hostil, território muito hostil. Assim, claro, São Januário é ali, para quem não é Vasco, um local que você mete medo. É um pouco a Ilha do Retiro também, né, Anderson? Sim, É um local assim que ali você se sente, não é nem um visitante, você se sente meio que um inimigo acuado. ali dos caras, né? Você fica ali. Pesa Aham. muito jogar na Ilha do Retiro? É um dos campos mais difíceis do Brasil de se jogar? Principalmente quando eles precisa buscar resultado, precisa, nesse momento que ele está, num momento de confronto direto, né? Pela zona ali, pela zona de rebaixamento, a torcida empurra o clube mesmo, eles invadem o estádio, lota, incentiva, é parecido com o Vasco, quando o Vasco está no São Januário, que a torcida incentiva o jogo inteiro. Então acredito que esse jogo do Vasco aí, no domingo, vai ser bem, o clima vai ser bem parecido com o que foi naquele ano lá, na Série B. Um detalhe importante é que desde 2023, no ano seguinte, a Ilha do Retiro está passando por muitas reformas, instalação de cadeiras, reconhecimento facial. Em 2024 foi trocada toda a iluminação, a gente vai ter o jogo domingo à noite. O gramado melhorou muito, o gramado à época era muito ruim, muito irregular, gramado, drenagem. E há inclusive uma discussão para um grande investimento da reforma para se tornar a Ilha do Retiro mais moderna, até a chamada retrofit. Sim, Você não descaracteriza a estrutura, mas moderniza a estrutura. Há um plano de aumentá-la para 35 mil lugares. Bom, menos mal, né, Anderson? Que um problema tenha causado soluções, né? Que a Ilha do Retiro, porque é isso, o povo pernambucano, e ninguém aqui está criticando, é apaixonado, é claro. enlouquecido pelo futebol. Estou vendo aqui Bahia e Fluminense, a Fonte Nova lotada. O brasileiro é apaixonado pelo futebol. Mas muito naquela época também, porque os dirigentes do esporte fomentaram muito aquilo, né? Fizeram aquela pressão danada, um pouco desse amadorismo. Mas pelo menos o Vasco domingo me parece que vai estar num campo mais bem preparado do que aquele que vocês jogaram há 3 anos atrás, né, Anderson? Acredito que sim, Flávio, mas eu acho que o clima vai ser parecido, cara. Vai ser bem, bem hostil também, vai ser um jogo muito difícil para o Vasco, até porque o esporte também precisa do resultado, e acredito que a equipe do Vasco tem que se preparar bastante para enfrentar não só a equipe do esporte, mas também o, o lado desse clima que a torcida também faz fora do campo, que realmente deixa o jogo muito fervoroso, sabe, dentro de campo, o clima fica bastante quente, então assim, a equipe do Vasco tem que se preparar para esse momento também, não só dentro como fora, porque realmente eles fazem também esse clima. O estádio também transforma o jogo nesse clima também. E o mais importante, até já pensando no jogo de domingo, você que esteve lá, jogando lá, era um grupo muito corajoso. Ali, aquele grupo de 2022, poderia não ser o grupo tecnicamente melhor e foi muito criticado, inclusive por nós em muitos jogos. Sim, O Vasco ficou muito tempo sem ganhar fora de casa, foi ganhar aquele jogo o importante lá contra o Operário, Operário, exato, mas ali só joga quem tiver aquilo roxo, né, Anderson? é isso Domingo mesmo. é jogo muito mais de garra, muito mais de aplicação e competitividade, talvez, do que técnica, né? O Vasco hoje tem um jogo técnico, né, do Diniz que a gente conhece, com a chegada do Robert Renan também para dar esse fortalecimento no sistema defensivo, junto com o Lucas ali, e também desse extremo que o Vasco contratou agora, né, colombiano, muito bom também. Acho que é o segundo jogo que ele entra, ele vai bem também, né? Então, assim,
Mas é se adaptar ao estilo de jogo, é estudar bastante o esporte, para que no domingo o Vasco consiga encaixar o seu jogo e conseguir sair de lá com essa vitória, porque é muito importante, né, Flávio? Até para o nosso time sair dali daquela zona da confusão. Você, assim, é fácil da gente falar para o seu coração, que você nunca escondeu, que eu acho, assim, formidável. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem que ter a predileção dele, independente de onde jogar. A gente está vendo aí várias camisas atrás de você, de clubes que você jogou e honrou, enfim, você é profissional do futebol, mas vocês em 2022 estavam ali no início de um processo de SAF, né? Você falou muito aí do Paulo Brax, que foi o primeiro executivo, mas a gente passa 3 anos depois, Anderson, e eu queria a sua opinião como vascaíno, como alguém que gosta do Vasco. E o Vasco é o 16º colocado e o Sport é o último. Uhum. Parece que não mudou muito, né? São 3 anos que se passaram e tá aí o Vasco no ano seguinte, que foi o acesso, por conta daquela vitória em cima do Bragantino, quase não caiu. Ano passado foi um pouco melhor, teve um momento melhor, ficou ali na 10ª posição, mas esse ano já está sofrendo de novo. O que acontece? O que você acha que precisa evoluir, principalmente? Você já pegou um CT, já pegou salários em dia, porque no início foi brabo, mas depois melhorou. O que falta ao Vasco, Anderson, na sua opinião, para que 3 anos depois a gente não tivesse hoje discutindo um jogo que o Sport fosse 5º e o Vasco fosse 4º? Hoje a gente está de novo brigando lá embaixo, Anderson. Não, acho que a evolução interna do clube foi absurda de 2022 para cá. Sabe, em questão de sem treinamento, reforma, salário em dia, pessoal cumprindo rigorosamente com seus compromissos na diretoria. Mas o que tem que faltado para a gente, infelizmente, é o resultado dentro de campo, cara, para o Vasco voltar para os trilhos, e a gente realmente não tem uma equipe para estar naquela posição ali, sabe? Pelo elenco que tem, pelo treinador, pelos jogadores que a gente tem ali, realmente é muito desagradável estar naquela posição. Ver o Vasco sofrendo de novo, brigando ali por zona de rebaixamento, sabe? Mas o que cabe a nós é continuar torcendo para que a gente consiga sair desses momentos difíceis, sabe? A gente vê tantos clubes aí conseguindo fazer um bom campeonato, bons trabalhos. A gente vê o Mirassol fazendo uma excelente campanha, vê o Mirassol jogando com um nível muito bom, mas o que cabe a nós torcedores é continuar torcendo pelo clube, fazendo o nosso papel, e eu tenho certeza que uma hora essa maré vai virar também, o Vasco vai conseguir voltar para o trilho. Mas assim, desses 22, esses 3 anos para cá, assim, o trabalho que o pessoal tem feito internamente de estrutura, melhorando muitas coisas assim para ajudar, né, para ajudar o clube a crescer, para melhorar. E todo mundo sabe da grandeza que o Vasco tem, e o que cabe, assim, igual eu falei, o que cabe a nós é continuar torcendo para que a gente consiga ter esse caminho, essa retomada aí que já faz tempo, né, Flávio? Se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.